Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Hoje vamos tratar dos empregados dispensados do controle de ponto e do teletrabalhador em especial. Tudo bem? Então a gente vai falar dos gerentes, dos trabalhadores externos e por último a gente vai ver a regulamentação que a reforma trabalhista trouxe para o teletrabalhador. Tudo bem? Então vamos para os slides. Então, quem são os empregados dispensados do controle de jornada? Bom, os empregados dispensados do controle de jornada, basicamente, são os que exercem atividade externa, os que exercem cargo de gestão e os teletrabalhadores. Beleza? Para atividade externa, o que a CLT diz é que a atividade tem que ser externa e não possível de ser controlado o seu trabalho. Então, a gente tem aqui o principal exemplo do trabalhador externo, mas que pode ter a sua jornada controlada, é o motorista, em que o caminhão tem os meios de controle de GPS, contato direto com a empresa, toda hora ligando ou dando informações. É possível controlar a jornada do motorista sim, certo? Se não é possível controlar a jornada, e isso demanda elementos de prova durante um processo trabalhista, por exemplo, aí você tem realmente, se é possível controlar a jornada, não é considerado externo, mas com controle de jornada. Se não é possível, é externo, sem controle de jornada. Tudo bem? Aí não entra nas limitações aqui da CLT de 8 horas diárias, o que for mais hora extra, enfim. O mesmo caso, o gerente, mas aquele gerente cargo de gestão, aquele gerente, o gerente geral. Aquele gerente que responde pela empresa, que é o representante do empregador ali na empresa. Isso pode ser um gerente de filial, isso pode ser o gerente da sede, enfim, aquele que comanda determinado estabelecimento, demite, admite e tem na sua remuneração pelo menos um adicional de 40% ou mais, tá? Ou mais. Beleza? E por último, o teletrabalhador. Olha como é que fica na CLT o fundamento legal, o artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. E o capítulo prevê a duração de jornada. Então não estão abrangidos no controle de jornada, nos limites de jornada, né? Inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário, devendo tal condição ser anotada na CTPS e no registro de empregado. Beleza? O inciso 2 é dos gerentes, ó. Os gerentes, mas aqueles considerados exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo, diretores e chefes de departamento ou filial. Então são os cabeças da empresa. E 3, os empregados em regime de teletrabalho. Beleza? O parágrafo único complementa ali o inciso 2, dizendo: o regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Então a duração normal do trabalho será aplicada quando a gratificação for inferior a 40%. Logo, conclui-se que a gratificação do gerente tem que ser superior a 40% para que ele esteja dispensado do controle de ponto dos limites de jornada. Beleza? Bom, então, aqui nós vimos na CLT quem são os trabalhadores que não têm a sua jornada controlada, dispensados do controle de ponto. Cabe uma ressalva aqui ao teletrabalhador, que antes ele estava previsto apenas no artigo 6º da CLT. E a doutrina começou a construir uma situação em que, se o teletrabalhador estiver trabalhando em condições que é possível controle de jornada, por exemplo, da hora que loga no sistema, a hora que desloga no sistema, que responde às chamadas por meios telemáticos, etc, 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 seria possível controlar a jornada. Mas a reforma trabalhista veio e, num corte seco, tirou o teletrabalhador do controle de jornada.
Beleza? E assim ficou regulamentado o teletrabalho nos artigos 75A a 75E. Vamos ler lá, ó. Então, capítulo 2A do teletrabalho, que antes só estava previsto no artigo 6º, a reforma trabalhista fez um adendo. A reforma trabalhista pegou 5 artigos, botou num capítulo 2A, inventou um capítulo novo, pum, colocou os artigos 75A, 75E, um bloco novo de artigos para regulamentar o teletrabalho. Foi assim que aconteceu. Então veja só, artigo 75A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não constituam trabalho externo. Então veja só, o teletrabalhador ele não é trabalhador externo. Ele não está rodando, ele não está visitando o cliente. Ele está, geralmente, na sua própria casa, né? Ou, sei lá, num coworking perto da casa dele, enfim. Mas é um lugar fixo em que ele está parado, ele não está visitando o cliente, não é um trabalhador externo. Mas por meios telemáticos, internet, loga no sistema, vai conversando com seus superiores, enfim, ou ele é um superior e vai dando ordens ali aos seus subordinados de casa, enfim. Esse é o teletrabalhador, ele não se confunde com o externo, tá? Ele usa tecnologia para trabalhar e não se confunde com o trabalhador externo. Então é um conceito amplo, tá? Que é realizado uma atividade fora das dependências, genericamente falando, tá? Mas sem se confundir com o trabalhador externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o teletrabalho. Então são aquelas situações de reunião, de treinamento, de passar, às vezes, alguns dias, uma semana, trabalhando na empresa, por exemplo, para fazer um balanço ou para efetivar alguma tarefa específica, algum projeto grande que precisa ser finalizado. A gente sempre menciona que a área de TI, né, vai ser implantado um sistema novo, a pessoa precisa estar na empresa para acompanhar aquela instalação daquele sistema novo. Então, você tem aí uma situação em que a pessoa sai de casa, vai para a sede da empresa, trabalha alguns dias presencialmente e retorna para o trabalho. Esses dias presencialmente não descaracterizam o teletrabalho, beleza? Reuniões, treinamentos e projetos específicos não descaracterizam o teletrabalho. Tudo bem? Artigo 75C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual que especificará as atividades que serão realizadas. Então, assim, se a pessoa é contratada em teletrabalho, então ela já começa na admissão no teletrabalho, tem que estar no contrato dela que ela vai trabalhar em teletrabalho. Tudo bem? Agora veja só. Poderá ser realizada a alteração de regime. Então imagina uma situação em que a pessoa começa, o que aconteceu, né, durante a pandemia de 2020 e 2021. Não sei até quando vai durar a pandemia 2021, se vai para 2022 inteiro, mas imagina um trabalhador que antes da pandemia estava presencial. E aí, com a pandemia, teve que fechar estabelecimento, preferencialmente trabalho remoto, foi para casa. Certo? Ainda que, por conta da pandemia, você tem uma situação em que isso foi obrigado, né? Vamos colocar uma situação não de exceção, uma situação normal, sem obrigação de trabalhar em casa, né? Sem a empresa ter que obrigar todo mundo a trabalhar em casa. Vamos lá, corrigir o exemplo. Imagina que a pessoa foi contratada para trabalhar presencialmente, sem pandemia, sem nada. E o trabalhador, o empregador resolve mandar ela para casa. Não, ó, a gente vai fazer uma reestruturação no ambiente de trabalho. Você quer trabalhar em casa? Ele pode obrigar ou ou é um acordo entre as partes? Então veja só, diferente daquele trabalhador que começou em teletrabalho, quem estava no presencial precisa aceitar ir para o teletrabalho, tá? É um acordo entre empregado e empregador. Então, ó, poderá ser realizada a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então vai ser feito um aditivo contratual em que o empregado
aceita sair do presencial para o teletrabalho. Tudo bem? Então, se começa no presencial, para ir para o teletrabalho, somente com a anuência do empregado. Olha aqui, um trocadilho para a gente decorar. Se o teletrabalho começa presencial, se o trabalho começa presencial, para ir para o teletrabalho, somente com a anuência do empregado. Já a situação em que ele já está em teletrabalho, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido para a transição de 15 dias com a correspondente aditivo contratual. Então, se está em teletrabalho e o empregador quer que ele retorne, isso pode ser, é um direito potestativo do empregador, ele pode exigir que o trabalhador volte, ele só tem que dar ali um prazo de 15 dias para adaptação. Adaptação de rotina, né? Às vezes ficou cuidando do filho e agora vai ter que deixar alguém, enfim, tem 15 dias ali para se adaptar, tá? E aí temos um outro trocadilho aqui, se o trabalho está no teletrabalho, para ir para o presencial depende de decisão empresarial, ou acordo entre as partes, claro, mas o empregador, né, a empresa pode exigir o retorno do teletrabalho para o presencial. Isso depende de decisão empresarial. Tudo bem? Então, se começa no teletrabalho, ok, tem que constar no contrato. Se está no presencial e vai para o teletrabalho, aditivo contratual. Se está no teletrabalho, se está no presencial e vai para o teletrabalho, com a anuência do empregado e aditivo contratual. Se está no teletrabalho e retorna para o presencial, isso é por decisão empresarial, também com aditivo contratual. Beleza? Assim a gente decora essa situação, essa dinâmica, né? E artigo 75D, muito importante, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, gasto de dinheiro, aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária e adequada prestação de trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. As utilidades mencionadas nesse artigo não integram a remuneração do empregado. Então, quem vai pagar o computador, a mesa, a internet, a energia, o celular, o smartphone, a linha de telefone, isso vai ser um acordo entre as partes, tá? Às vezes o empregado já tem tudo, quem arcou foi ele, às vezes ele não tem nada, a empresa dá algumas coisas. Qualquer coisa que a empresa der, inclusive o parágrafo único diz que é uma utilidade e não integra o salário do empregado. Beleza? Isso dá uma segurança jurídica para fazer os investimentos necessários. E por último, artigo 75E, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Veja, doenças e acidentes do trabalho relacionados com a digitação, basicamente, né, pessoal? Então, postura correta, monitor correto, iluminação correta, para o pessoal não desenvolver doenças decorrentes do trabalho, que é um trabalho de digitação em frente do computador, tá? Basicamente é isso. Parágrafo único, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então vai assinar um termo dizendo que vai obedecer às regras ergonômicas, as orientações de ginástica laboral, etc. Então o empregador deve informar dos riscos ocupacionais ao empregado e constar em termo de responsabilidade. Tudo bem, pessoal? Bom, esse é o teletrabalho. São 5 artigos aí incluídos pela reforma trabalhista na CLT. Também falamos aí dos dispensados do controle de ponto, cargo de gestão e o trabalhador externo, sem possibilidade de controlar a jornada. E assim fica aí nossas dicas de hoje, tá? Se você tiver interesse em estudar um pouco mais para a OAB, nós temos ali a resolução de todas as provas anteriores, tá? Está no nosso YouTube, está no nosso canal, no nosso site no Hotmart. Você pode adquirir o curso. E qualquer dúvida, pessoal, seja aluno ou não, fique à disposição para qualquer pergunta. Pode mandar pergunta aí no YouTube ou mesmo pelo Instagram. A gente está à disposição dos alunos. Tudo bem? Então, desejo a todos bons estudos e até a próxima.